pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Literatura! Eu me chamo Liliane e vou estar sendo a entrevistadora de hoje. O Pod Literatura de hoje vai estar sensacional, pois a nossa convidada vai estar falando aí sobre um tema que foi um clássico no romantismo do Brasil. Bom dia, Mariana! Bom dia! Então, Mariana, eu gostaria que você falasse um pouco mais, sobre o tema que vai estar sendo comentado hoje, que no caso é o livro, de A Moreninha. Então, sobre o livro do Joaquim Manuel, a obra mais conhecida no romantismo, lançada em 1844, ela foi classificada o livro mais conhecido no romantismo brasileiro, por causa da sua classificação romantismo romântico no Brasil, por causa da sua estrutura textual. Mariana, como nós já sabemos, o romantismo ele é dividido aí, em romance indianista, histórico, regionalista, mas em qual dessas classificações aí a obra de Joaquim Manuel ela se encaixa? Ela se encaixa na classificação do romance urbano, por conta das suas características. E quais são essas características do romance urbano que faz a obra ser caracterizada assim? O romance é caracterizado por causa dos costumes da burguesia daquela época, que ficavam na corte, nos bailes da corte, que muitas vezes era arrumado casamento, os pais arrumavam casamento para os filhos, e ali eles arrumavam o seu pretendente por opção, porque não eram os filhos que escolhiam a sua mulher, a pessoa que ia se casar, ou o seu marido, mas sim os pais. Então, muitas vezes era encontrado nesses bailes que fazia nas festas da corte. Então, o romantismo urbano ele é caracterizado na história ali acontecer também em um local urbano, ali onde tem uma aglomeração de pessoas, tipo em bailes da corte, essas coisas, Sim. Ok. Mariana, por que a obra A Moreninha ela foi de grande relevância para o romantismo? Porque ela iniciou o movimento do romantismo no Brasil. E, Mariana, qual que seria a temática aí, desse romance da obra? A temática desse romance ia ser a fidelidade ao amor de infância, já que Augusto e Caroline, eles eram um amor de muito tempo atrás, que um tinha prometido ao outro que ia se casar um dia, sendo que eles eram criança. E aquilo ficou na mente deles, mas ninguém conhecia um outro. Então, essa era a temática. A promessa aí, a promessa do amor deles. Desse amor tal, que estava envolvendo eles, essas coisas. E já que o casamento em si, ele era uma coisa que os pais não liberavam muito, que era uma coisa que os pais deixavam eles escolher o marido, o futuro pretendente desse casamento. Entendeu? Entendi. Mariana, você pode estar citando aí quais eram as principais características ali do romance? Era a linguagem simples, coloquial, no amor idealizado, num contexto histórico, ou seja, a trama. Então, Mariana, para nós podermos entender um pouco mais essas questões que foram ditas anteriormente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os personagens do livro, o enredo, e o contexto desse romance. Sim, claro. Mas antes disso, eu convido você, nossa produção, nossa entrevistadora, para bater um bate-papo, Pra gente conversar sobre o livro, todo mundo aqui leu, nossa produção, aqui nós. Temos esse livro maravilhoso. Então a gente vai fazer um bate-papo agora e antes disso, nossa produção vai falar os nomes dos personagens, para deixar bem claro para nós. O personagem principal é o Augusto, onde o núcleo da história acontece ao redor dele. Que na sua amada é a Moreninha, que se chama Carolina. Felipe é o irmão de Moreninha. Leopoldo é um amigo desse grupo de amigos.
Fabrício também é outro garoto que é amigo deles. No grupo das garotas, ainda moreninha, tem a Joana, a Joaquina e a Clementina. A Joana e a Joaquina são primas do Felipe. E a Clementina é uma amiga da Carolina. Para começar então. O livro Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, foi publicado em 1844. A história conta sobre o casal principal, Augusto e Carolina. A narrativa começa com Augusto, que é um estudante de medicina, conversando com seus amigos Leopoldo e Felipe e Fabrício sobre a fama que o estudante tem de ser muito galanteador, mas nunca se apaixonou. Nesse papo, ele e Felipe fazem uma aposta de se Augusto não se apaixonar durante 15 dias por uma moça naquele final de semana que iriam passar na ilha de Paquetá, na casa de sua avó e seus amigos, ele que faz um romance sobre a sua relação com essa moça. Caso contrário, se ele não se apaixonar, quem iria escrever o romance iria ser Felipe. Esse final de semana, os garotos vão passar o feriado de Santana na casa de sua avó e a avó de Felipe. Nessa ilha vai estar presente, além dos garotos, a irmã caçula de Felipe, a Carolina, que é a moreninha. Além disso, vai estar as primas de Felipe, Joana, Joaquina e algumas amigas dessas primas. Com a Clementina, além de vários tios presentes e amigos de Dona Ana. Com o passar do capítulo, conseguimos ver as interações desses jovens. Alguns idosos que fazem esse momento ser muito engraçado, que acaba tornando a obra uma comédia romântica e na época não tinha essa categoria que o livro se torna o primeiro desse gênero na época. E também pelo narrador ser onisciente, dá para perceber o sentimento e os pensamentos dos personagens. Em uma cena, Dona Ana conversou com Augusto, indignada, querendo saber o porquê dessa personalidade de inconstância no amor. Ele conta para ela sobre a sua história de amor. Primeiro diz a história do seu primeiro amor, que se apaixonou por uma moça. Eles estavam na praia, salvaram a vida de um pescador. Para eternizar aquele momento, prometeram que iriam se casar. Para se lembrarem, Augusto deu um camafeu para a garota e ela deu uma esmeralda. Nas outras histórias, cada garota quebrou o coração de Augusto de um modo diferente. A primeira, uma jovem morena, depois de 8 anos que recebeu uma carta de amor do Augusto, trocou ele por um velho de 70 anos. Seu segundo relacionamento, de 3 meses, chegou ao fim depois de muitas brigas. A terceira garota, curada, foi um namoro diferenciado, pois os antigos namoros era com o primo que continuava a mandar cartas para ela. No fim do relacionamento, Augusto descobriu que a pálida saía com o primo. Jurou que não iria namorar nenhuma garota pálida, morena, mas depois viu que era uma bobagem.
pois não são todas as garotas que fazem isso com Augusto. Reconheceu que Carolina odiava a menina. Achava feia. Com o decorrer dos dias, depois de uns dias, os jovens foi criando uma aproximação com a moreninha, o que fez olhar a menina de uma outra maneira, diferente, achando ela bonita, esperta e com os olhos mais profundos. Mesmo com a promessa com a garota da praia, Augusto não conseguiu se conter por ter um grande amor com a Carolina, que era extremamente diferente das outras garotas, que só pensavam em se casar, ter uma família e um marido rico. Depois do final de semana, Augusto acaba voltando para a cidade do Rio de Janeiro, mas continua indo à ilha aos domingos para poder ver a moreninha. Mas seus pais o proíbem de ir vê-la, porque acham que os estudos estão sendo afetados, que fez Carolina pensar que o amor acabou. Por causa disso, teve uma enorme tristeza. Augusto acaba ficando doente, mas depois fez isso seu pai deixar ir vê-la, a amada. Nessa situação, Augusto se declarou para a moreninha, que brigou, falando que ouviu a conversa dele com Dona Ana sobre a história dos outros amores, que não estava fazendo a promessa, e ele disse que pudesse falaria com a menina da praia, que seu amor por ela não é real, e só o amor por Carolina é de verdade. Ouvindo isso, a moreninha mostra a joia de camafeu para Augusto, revelando ser a menina da praia. E eles se casam e foram felizes com a sua mulher. Para pagar a aposta, Augusto escreve ao livro A Moreninha, sendo assim a história inspirada na vida real do autor. Assistiu o vídeo? Gostou? Agora vamos para a próxima pergunta. Então, Mariana, foi dito aí no vídeo, né? Mas eu gostaria de ressaltar também. Aonde que se passa a história desse livro? Se passa no Rio de Janeiro, né? Mas passa principalmente na ilha de Paquetá. E passa um pouco, não se passa tanto, mas passa um pouco no interior do Rio de Janeiro. Então, como foi dito aí, né, até o próprio nome, né, do livro, da obra, já fala que a Moreninha, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa personagem aí principal. Essa personagem, ela é muito bonita. Mesmo em alguns momentos do livro ter chamado ela de um pouquinho feia, mas é a opinião do Augusto, sim. Né? Ela é bonita, gente. Ela tem cabelos castanhos, ela é morena. Nossa, ela é linda. Pra mim, ela é linda. Ela é alegre e ela é muito cortejada, gente. Então, isso mostra que ela é muito linda. A opinião do Augusto não é nada. Ela é linda, tá bom, gente? Vale relembrar que o nome da personagem principal é Carolina, tá? Então ela era muito cortejada. Ela morava com a sua avó na ilha de Paquetá porque seus pais morreram, né? Então ela morava lá com ela e ela cresceu lá naquela ilha. E vamos para outra pergunta. Mariana, além aí do livro, né? Eu gostaria de saber se esse livro ele ganhou algumas adaptações aí do cinema, né? Com o passar do tempo aí, depois do lançamento do livro, teve alguma adaptação aí? Teve. Ele passou tanto no cinema como na telenovelas. Que no cinema foi 2 vezes em 1915 e em 1970, no cinema.
E da telenovela foi em 1965 e 1975. Que na telenovela, a personagem moreninha, ela era branca. Eu acho uma falta de moralidade, assim. Uma hipocrisia, A vamos menina dizer era assim. moreninha e colocar uma branca, cara. Tudo bem. Não que isso seja... Não que isso é uma ofensa para os brancos, mas... Tipo, pra representar a moreninha dos Exatamente. livros, A moreninha... era Liliane a moreninha dos livros. Mas a do filme, da telenovela, era a Mariana. Exatamente. Não acertei não, mas ok, minha gente. Então, Mariana, para fechar aí com chave de ouro, né, para terminar já o nosso podcast de hoje, eu queria que você fizesse uma breve análise da obra, um resumo de tudo que já foi comentado aqui hoje. Sim. A gente vai falar... A gente já falou, comentou bastante hoje, né? Nessa manhã muito maravilhosa. Já que a obra de Joaquim, né? Que foi muito conhecida, tal, essas coisas no Brasil. Agora já me soltei, tá bom, gente? Já me soltei. E no romantismo, foi muito conhecido no Brasil, essas coisas. E foi lançado, né? A gente já sabe, foi lançado em 1844. Vale relembrar também que foi a obra aí, né, que desencadeou, vamos dizer assim, o romantismo no Brasil. Foi um movimento assim que iniciou. Exatamente. Junto com esse, né, que tá aqui na nossa decoração aqui de hoje também é esse, né? Do mesmo autor, minha gente, tá bom? Porque vale relembrar aí que Joaquim Manuel teve umas duas obras que foram mais destacadas, né? Se dizer. Que é A Moreninha e O Moço Loiro, que tá aqui na nossa decoração. Na nossa mesa. E como é classificado em um romance urbano também, né? Que a gente comentou hoje, a gente já comentou. Se você não assistiu tudo, volte e assista. Um romance caracterizado, né? Do costume da burguesia. Bem assim, tipo, pessoa alta. O que realmente passava Mas do naquela Rio de Janeiro, época. né, minha gente? Não é Exatamente. assim em qualquer lugar, é do Rio de Janeiro. A Exatamente. burguesia do Rio de Janeiro, que é onde... Era aqueles bailes doidos que as pessoas Baile faziam. da corte. Aí a gente também fala dos folhetins, né? Que era vendido no jornal, capítulo por capítulo, né? Porque não era uma coisa que se vendia igual livro, que hoje a gente Exatamente. Quando saía jornal novo, saía um um capítulo aí. E era muito interessante, né? A gente não acha tanto mesmo. A gente não tem nem jornal hoje em dia direito. Mas era bem interessante e cada vez se interessava o público a comprar o jornal todos os dias. Exatamente. Então, gente, eu gostaria de agradecer a nossa produção, né? Que no caso é a Vivian, a nossa convidada, que é a Mariana, e eu, que sou a entrevistadora, Miriane. E eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenham aí compreendido a nossa análise, o nosso resumo. E é isso. E a história moreninha. Exatamente.